Olá, eu sou o professor Gilmar e seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo anterior, eu lancei um desafio para os nossos internautas acompanhar a nossa videoaula e muitas pessoas fizeram aí comentários e perguntas. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão prestigiando o nosso canal, o canal do professor Gilmar, tirando dúvidas sobre o direito. E a dúvida agora é do nosso internauta que fez a seguinte, é o Kaique. O Kaique, quem mais que fez a pergunta pra gente? Kaique e o Ivo. Quero agradecer o Kaique e o Ivo que estão estudando o direito militar. Muito obrigado a vocês. Eles fizeram a seguinte pergunta. Professor Gilmar, o senhor falou pra gente do direito militar, tá falando do direito penal militar, mas dá pro senhor explicar um pouquinho do processo penal militar que eu estou estudando para concurso? Claro que sim, Ivo. Claro que sim, Kaique. Então, caneta e papel na mão para você. O processo penal militar, ele na verdade é dividido em duas partes. Uma parte pré-processual e a fase em juízo. Obviamente, depois eu vou detalhar para vocês em outros vídeos, estrutura da Justiça Militar. Agora é só um resumão para vocês. Mas para você, Ivo, para você, Kaique, para você, meu querido internauta que está estudando Direito Militar para concurso, eu vou recomendar para vocês estudarem o nosso livro, Prática Forense para o Juiz Militar. A aula de agora, esse nosso bate-papo, está a partir da página 102. Um fluxograma gerencial. Olha aqui, ó, dividido em 10, né? 10 partes para vocês, tá bom? Esse livro está disponível gratuitamente no site, inclusive, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Bom, de maneira rápida e fácil, vou até guardar o livro aqui, eu quero falar para vocês dos procedimentos. Então, o processo penal militar, ele começa, a primeira parte é a violação do direito militar. Como que no mundo real acontece a violação do direito material, do direito militar, através da prática de uma conduta, de um fato típico. Onde, professor Gilmar, que esse fato típico está escrito, está positivado no Decreto-Lei 1001 de 69, de 1969, que é o Código Penal Militar, que foi recepcionado pela Magna Carta de 88 com status de lei ordinária. Então, primeira coisa, no mundo dos homens, primeira coisa que precisa acontecer é, em tese, um crime militar, que pode ser um crime militar próprio, impróprio, extraordinário. A partir do momento que eu tenho Kaique, que eu tenho Ivo, esse crime militar, eu preciso que entre em ação a Polícia Judiciária Militar. Então, o segundo passo o primeiro é o crime militar. O segundo é a entrada em ação da Polícia Judiciária Militar para restaurar a ordem jurídica militar. E ela atua em 5 procedimentos pré-processuais. O auto de prisão em flagrante delito de crime militar, se o militar estiver em flagrante, o inquérito policial militar, se não existiu flagrante, o termo de deserção, se forem crimes de deserção, o termo de insubmissão, se forem crimes de insubmissão, e o quinto procedimento pré-processual, chamada audiência de custódia. Todos esses procedimentos, eles são encaminhados pela Polícia Judiciária Militar, dão entrada na Secretaria da Justiça Militar Estadual ou da Justiça Militar da União, dependendo da situação, e lá, por distribuição, ele vai para uma das auditorias. A auditoria é o lugar físico onde a Justiça Militar presta jurisdição. Na Justiça Comum não se chama auditoria, chama-se fórum, as varas criminais. Na Justiça Militar se chama auditoria. Lá nas auditorias, esse procedimento vai para a secretaria faz uma distribuição dos autos, cai nas mãos de um juiz de direito do juízo militar, se for em âmbito estadual. Então, como que se chama o juiz togado em âmbito estadual? Juiz de direito do juízo militar. Se for em âmbito federal, em âmbito da União, juiz federal da Justiça Militar, que é o juiz togado. Ele recebe esses autos que eu acabei de falar para vocês e ele vai analisar. Se houver todos os fundamentos para o titular da ação penal poder ajuizá-la, que é o Ministério Público, o juiz de direito dá vista destes autos para o Ministério Público. O Ministério Público, em âmbito estadual, se chama promotor de justiça, em primeira instância. Em âmbito da União, se chama procurador militar. Ele vai oferecer, ele vai entregar ao juiz de direito uma peça que se chama denúncia. Denúncia, então, é uma peça pré-processual que dá origem, que instiga, que tira o judiciário da inércia jurisdicional e promove o processo. Então, denúncia é uma peça do Ministério Público para provocar a jurisdição. O promotor oferece a denúncia, o juiz de direito vai receber essa denúncia. Se essa denúncia
preencher os requisitos formais e materiais do artigo 54, combinado com o 77 do Código de Processo Penal Militar, o juiz togado, que é o juiz de direito, ele abre o devido processo penal. Se for um crime de competência monocrática dele, juiz de direito, ele mesmo vai dar a vista dos autos, vai citar o réu, que é o militar, para poder responder em juízo. Quais são os casos que o juiz de direito do juízo militar em âmbito estadual julga singularmente? Quando a vítima da ação do militar for um civil, exceto se for crime doloso contra a vida. Nos demais casos, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito da União, se for um crime militar próprio, esse juiz togado, ele vai convocar o Conselho de Justiça. Se for um réu, um oficial, Conselho Especial. Se o réu for uma praça, Conselho Permanente de Justiça. Em âmbito federal, se o autor do crime militar for um civil, o que deverá acontecer? Esse civil será julgado, processado e julgado singularmente pelo juiz federal da Justiça Militar. Olha que coisa interessante. Nós temos duas situações que o juiz togado julga singularmente. Uma na Justiça Militar da União, uma na Justiça Militar Estadual. Na Justiça Militar da União, o juiz federal da Justiça Militar, ele vai julgar o civil que praticar o crime militar, como, por exemplo, o crime militar, o que é extraordinário, excepcional, acidental, de insubmissão. Em âmbito estadual, o juiz de direito do juízo militar vai julgar e processar singularmente o militar estadual que praticar um crime contra um civil, exceto se for doloso contra a vida. Bom, aberto o processo, qual que é o próximo passo? Citar o réu para vir em juízo fazer sua defesa. Aí eu tenho uma situação, uma relação triangular. De um lado, um órgão jurisdicional, do outro, o órgão da acusação do Ministério Público, e agora eu tenho a defesa constituída por seu advogado. Feito essa relação triangular, inicia-se o chamado devido processo penal militar. E o final desse processo é com a audiência de julgamento, na qual prolata-se a sentença, quer seja de natureza condenatória, quer seja de natureza absolutória. A sentença, ela põe fim ao devido processo penal militar. Eu fui bem sucinto, eu resumi para vocês. Quer saber mais detalhe? Dá uma lida no nosso livro, Prática Forense para o Juiz Militar. A partir da página 2, nós vamos desenhando e trabalhando cada fase processual. Espero, Kaique, espero, Ivo, que eu tenha respondido. Espero que você, meu internauta, que está fazendo concurso, que está ministrando aula, enfim, que está trabalhando nessa área, advogado, que está trabalhando na área do direito militar, você, militar, que está fazendo curso na Academia de Polícia Militar, que tem entendido e gostado da nossa explicação. Quer saber mais? Acompanhe aqui no nosso canal. Eu sou o professor Gilmar e aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!